Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma edição do Falando Sozinho, terceira edição da semana. Aos poucos eu vou tentando mudar os temas, né? Eu estou pensando em colocar os temas mais sobre o que aconteceu durante a semana. Como eu não sou muito de notícias, gosto de falar temas ligados a filme, ligados à sociedade, à cultura. Então eu vou deixar isso para essa edição e falar o que aconteceu nessa semana e algumas coisas que aconteceu comigo, né? Primeiro uma semana muito triste para a cultura, né? A gente perdeu ontem, perdemos dois grandes nomes aí. Perdemos o Luiz Antônio Melo, né? Que é um dos percussores ali da Rádio Fluminense, um dos grandes nomes que influenciaram o rock nos anos 80. Muitas bandas que hoje se tornaram grandes bandas são o que são graças à Rádio Fluminense, graças à Maldita. Para quem não conhece, você pode ver o filme que está na Globoplay, que é Aumenta que é Rock and Roll, e tem o livro A Onda Maldita. Ele foi talvez o curador, né? Porque se não fosse por ele, talvez o Medina não teria trago as bandas que tocaram na primeira edição do Rock in Rio, né? Ele foi um dos grandes nomes, dos mais importantes dessa curadoria sobre nome, que segundo o próprio Luiz Felipe Carneiro, falando que o Medina achava que o Led Zeppelin ainda estava acontecendo e não sabia, né? Então, enfim. E ontem, né, no final da noite, foi a perda da Nana Caymmi, grande cantora, uma grande intérprete. A gente está perdendo nossos ídolos, né? A gente que é da geração milênio para cima, né? Que viu essa galera ali no auge, ou ali fim do auge, enfim, perdendo essas pessoas, né? Infelizmente, eu acabei de ver aqui que se tornou uma pauta meio que política, né? A Nana Caymmi, eu acho que desde 2002, quando eu ouvi falar, ela sempre foi muito mais ligada à direita, né? E eu vi que o presidente não se manifestou da morte da cantora, o ex-presidente Bolsonaro se manifestou, pelo menos o Ministério da Cultura, a Margarete, foi lá e manifestou. Acho que essa questão de, eu sou de esquerda, eu sou de direita, dependendo da arte. Claro que, assim, algumas exceções que a gente tem que repudiar. Por exemplo, a escritora lá do Harry Potter, que só fala merda, só faz baboseira, enfim, essas pessoas. Mas, mano, acho que cada um a gente tem que respeitar a opinião de quem vota, de quem apoia. Eu vejo, por exemplo, que a gente perdeu há semanas atrás o Loza, grande escritor, Nobel, peruano. Aí a galera falando, o cara virou à direita. Mano, o importante são os livros que ele escreveu. E outra coisa, eu não posso falar uma coisa que eu não conheço. Eu não conheço a política peruana. Eu sei que a política peruana é uma questão complicada. Peru vive, é algo complicado de se debater. Então, assim, porque ele virou à direita? Sei. Então, tem que pensar em vários contextos, vários aspectos, e nunca juntar só porque é de direita, de esquerda, vou falar, não vou falar. Então, assim, a obra que vale. E foi uma grande perda da Nana Caymmi. Eu sabia que ela estava bem ruim, né? Esse período aí teve um momento que ela estava piorando, melhorando. Depois eu soube que realmente ela estava internada desde agosto do ano passado. São duas grandes perdas. Então é isso, né? Aí agora vamos falar de polêmica, né, cara? Essa camisa vermelha da seleção. Cara, eu não vi. Quando eu olho assim, eu já olho eu tento olhar a questão no bagulho, numa questão macro, né? Não levei para o lado político. Pouco eu ouvi alguém falar sobre comentário positivo e negativo. Vou falar mais de achismo, né? Eu vi um comentarista falando que no estatuto da CBF a seleção só pode utilizar as cores que pertencem à cor do Brasil, em Copa, em amistoso, jogo oficial, alguma coisa assim. E a vermelha ela pode ser comercializada
de outras formas. Aí teve 90% de reprovação, todo mundo, mano, todo mundo quer falar uma opção de coisa, às vezes não lê o estatuto, mano, infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista de cada um, cara, essas camisas, eu esqueci o nome, especiais, camisas especiais, elas nunca vão seguir a regra do time, o que está no estatuto. Você vê lá a polêmica da camisa rosa do Atlético, 10 anos atrás, camisa roxa do Corinthians, camisa da Alemanha, com as cores do vermelho e preto de 2014, e outras. A própria Alemanha, ela é expert em fazer camisas que não tem nada a ver. Só que assim, mano, quem vai perder a CBF, sabe quem vai ganhar com isso? São os chineses. São os chineses com as camisas tailandesas, porque com certeza se você for alguém que já tá, que compra camisa nesses lugares, já tá, vai comprar. Então assim, provavelmente você vai ver em alguns meses pessoas usando camisa CBF com a cor vermelha e assim, a galera foi na internet, trend tópicos, reclamou. Então a CBF vai deixar de ganhar e quem vai ganhar vai ser o Jack Spell. Infelizmente é isso, né? Então não adianta dar piti nas redes sociais, porque ainda mais no contexto hoje que tem a questão do Jack Sparrow, se lançou a camisa, por mais que não seja aprovado, futuramente já vão estar comercializando em outros caminhos e quem vai perder dinheiro é a CBF. E quem vai ficar rindo são os caras que ficaram com essa idiotice política. Eu já falei que eu provavelmente em breve eu devo fazer alguns vídeos sobre política, mas não sobre defender lado. Eu não gosto, né? Eu já falei que eu vou falar um pouco sobre isso futuramente, né? É isso, são algumas coisas. Essa semana de conclave, né, do Papa, eu gosto desse período. E para finalizar, vou falar rapidinho. Eu prometi que eu não ia falar mais da minha vida nos vídeos durante a semana, quando for falar sobre temas. Eu sempre tento comparar a minha situação para determinados temas, mas não colocar a minha situação como prioridade, né? Eu falei alguma coisa, foi o vídeo dos próximos passos, né? Como eu já disse, eu vou dar tô repensando aqui ao futuro do canal. Eu pretendo dar continuidade ao canal. Acho que tem 2 ou 3 pessoas aqui que são ativos, curtem minhas postagens, comentam. E eu vi que a galera meio que abraça a ideia de pegar algum tipo de filme, algum livro e falar de uma forma mais sociológica, mais sobre a questão mais psicológica, enfim, filosófica. Não, apesar de falar muita merda sobre isso, né? Então, pretendo ir em cima disso, né? Mas eu quero focar muito nessa questão de cultura, de cidade, de sociedade, e tentar adentrar as questões de filmes, de futuro mesmo, inteligência artificial, emprego, umas questões que talvez eu não encontre, né? Eu vejo quando alguém fala alguma coisa nesse nicho, sempre para vender alguma coisa de desenvolvimento pessoal. Eu não quero vender nada. Eu já tenho mentalizado que se um dia as coisas melhorarem para mim, eu fizer curso, eu vou fazer de graça, não vou vender o curso. Acho que essa banalidade de tudo agora, todo criador de conteúdo agora tem que vender curso. Eu não concordo muito com esse pensamento, porque hoje não estou dizendo que é algo bom ou ruim, né? Essa questão de você ter certificado por ter e você não usar para nada por causa dessa questão de emprego, de oportunidade. Então, assim, eu me tornei um pouco crítico a essa questão. E se eu fizer curso, fazer um curso mais para conhecimento, não para falar sobre a história de alguma coisa. É isso, é isso. Para finalizar, né, eu estava aqui pensando até seguir, acho que pela primeira vez eu estou seguindo um roteiro, né, falando um pouco de cada coisa da semana. Cara, já faz uns 5 anos que eu tô querendo me aproximar da religião, né? Faz uns 5 anos que eu tô querendo me aproximar da religião. Não é um caminho fácil, né? Porque
eu vou falar uma coisa que eu não sei se é xismo, se eu estou falando M, se eu tô, ou não, né? Às vezes eu sou uma pessoa que eu não tenho fé, ou tenho uma forma de fé diferente, né? Então, por muito tempo, eu era um ateu, fui um ateu radical, um ateu crítico à religião, cheguei a estudar muito religião. Depois, sei lá, 2015, meio que parei de estudar sobre religião, não me aprofundei mais, acabei me tornando agnóstico, justamente por essa questão da questão do própria, quando você pensa agnóstico, é a falta de conhecimento, né? Então, assim, eu tenho estudado algumas religiões, só que o problema é que eu sou uma pessoa muito complexa, tem coisas que eu não gosto e acaba complicando. Por exemplo, eu já tentei ir para o budismo, até cheguei a frequentar alguns centros, né, mas era de budismo Nichiren, e eu não gostei, justamente essa gosta de. Agora não lembro, Dai alguma coisa, Dai. Eu esqueci o que eles falavam lá, eu achei muito, muito, como é que é? Muito pentecostal. Eu vi na época, eu até lembro que alguém falava que o budismo de Nichiren era o pentecostal do budismo. Então, eu sou muito mais adepto do Zen, justamente pelo Chin Tian, que eu tenho vários livros, já li vários livros dele. Esses dias eu mostrei alguns livros dele. Então, assim, meio que me afastei por todo lugar longe, né? O Islã também é uma religião que eu estudo. Eu li o Alcorão, gostei do Alcorão. Queria participar de alguns grupos no WhatsApp, alguns grupos no Facebook. E a galera muito bem receptiva, debates muito interessantes. Vira e mexe, em algumas postagens minhas eu coloco algum versículo do Alcorão nos meus textos. Então, assim, eu gosto muito do Alcorão. Deixa eu ver, tá até aqui. Não é o original, não, mas. Cadê, cara? Aqui. Aqui. O original tá em árabe, né? Em português eu consegui achar naquelas feiras que tem aqui no Rio, ali no centro, que tem ali na Carioca. Então, assim, isso aqui tá em português. Eu lembro que tipo, eu comprei, eu tava trabalhando, eu botei na mesa do trabalho, ninguém me chamou de maluco, ninguém me chamou disso, daquilo, enfim. Então, assim, eu gosto do Alcorão. Eu tenho aqui alguns livros espíritas também, né? Livro dos Espíritas, Céu e Inferno, aquele Leon Denis, Titiatian, aqui budismo, tem o budismo aqui, uma introdução concisa, Buda, mito ou realidade, tem outro lugar o Buda de mochila, em outro lugar também está o Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia estava em algum lugar aqui, mas eu coloquei aqui dentro, é uma Bíblia católica, aquela Bíblia que tem um... Cara, que eu esqueci os nomes, cara. Não sei se é clone, não, mas enfim. A Bíblia fica aberta. Então, assim, aí eu tenho estudado, né? Tenho estudado. Eu tô lendo agora, comecei a ler o livro da Teologia da Libertação. E comecei a me aproximar da Igreja Católica, estudar mais sobre o catolicismo. Só que o que tem me incomodado muito dentro do catolicismo, eu já falei que eu não gosto desse pensamento político, né? Se eu fosse um católico, um cardeal seria um moderado. Então, assim, eu não gosto dessa política identitária, seja ela de direita, seja ela de esquerda, me incomoda bastante. Eu acho que a gente precisa pensar a sociedade em coletividade. Acho que a gente não deve ter inimigos, não deve criar inimigos. Eu acho que as pessoas precisam se ajudar, precisamos ajudar as pessoas. Eu tô gripado, começou hoje. E eu penso assim, né? E uma coisa que eu vejo muito no conteúdo católico que eu acompanho, quando um cara fala teologia, teologia woke, esquerdismo, e é claro, né? Não tem como negar que eu sou pesquisando. Veio alguma galera criticando muito lá o Concílio do Vaticano. Eu acho que o Concílio do Vaticano foi um marco importante. Eu acho que a gente precisa ser ecumênico. Eu até achei os livros aqui da Carrie Armstrong, né? Que é uma ex-freira, que ela estuda religião. Depois, assim que eu terminar o Conde de Monte Cristo, eu vou ler os livros dela. Mas o Conde de Monte Cristo, acho que é 900 páginas. Vou ler os livros dela, reler os livros dela e começar a ler mais essa questão da Igreja Católica. Mas o que me incomoda muito é essa militância, né? Acho que a gente
Uma coisa que eu acredito que a própria Karen Armstrong falava nos livros dela, o próprio que deu a questão do Concílio de Vaticano II. Aí depois eu soube que existe a Escola de Bolonha, que influenciou muito, acho que é a Escola de Medellín, Teologia de Medellín, alguma coisa assim, que influenciou muito a teologia latina ali na década de 40, 50, 60, né, que surgiu a teologia da libertação. Então, assim, eu sou simpatizante dessa prática mais jesuíta, mais franciscana e mais de povo mesmo, de pobre. Acho que a gente deveria pregar ou fazer as ações nas ruas com menos, como é que é? Menos ego, menos tradicional. Eu não sou muito fã do tradicionalismo, mas tem alguns pontos que eu começo a defender o tradicionalismo, né? Mas que eu vou falar em breve também por quê. É isso, tenho a opção da Igreja Católica, tenho assistido às missas do Vaticano, da Paz do Vaticano. É uma pena que um ou outro criador de conteúdo da Igreja Católica é moderado, a maioria acaba se perdendo para falar esquerdismo, woke. Mano, eu não gosto desses debates. Eu também não gosto quando alguém fala fascista, bolsonarista. Essas nomenclaturas não me agradam. E o Ferris Bueller estava certo que esse negócio de ismo é muito ruim. É muito ruim. O Ferris Bueller estava certo e ele falou isso em 85, eu acho. Então é isso. Falar algumas coisas do futuro do canal. Tentar me aproximar da galera que ainda me acompanha no canal. Tem 2 ou 3. Peço a vocês, se vocês chegarem no final do vídeo, peço a vocês que comentem, que compartilhem e que me dê dicas. Me dê dicas de livros, de filmes, para que eu possa comentar. Eu provavelmente... Tem 2 filmes que eu tenho pensado muito, falar muito, que eu tenho pensado em falar. Eu quero falar. Há muito tempo eu quero falar de A Vida Secreta de Walter Mitty. Parece que toda vez que eu fico para baixo, eu não tenho nada para ver, eu assisto esse filme. Esse filme ele me dá um gatilho de tranquilidade, porque ele me faz ver alguma coisa que eu falo, mano, para de estresse e vive do jeito que você tá vivendo, mano. Sei lá, larga tudo e vai se aventurar pelo mundo. Eu acho que esse filme é perfeito. O livro tá em inglês, eu não consigo achar esse livro, se é uma obra da década de 20. E Han, outro filme que eu gosto bastante, dessa questão de você se relacionar com a inteligência artificial. Então, assim, eu tenho estudado um pouco sobre isso, né? Eu vi um vídeo do Luigi essa semana que as pessoas estão fazendo terapia com a inteligência artificial. Não que eu faça terapia, mas eu gosto de conversar muita coisa de filosofia, sociologia, de urbanismo com o ChatGPT, né? Então, assim, eu conheço lá os prompts, eu vou alimentando com os livros que eu leio, com as teses que eu leio, e a gente vai conversando, vai debatendo ideia, porque, infelizmente, no meu ciclo eu não tenho ninguém para conversar sobre. Então, assim, eu acho muito interessante a gente debater. Agora está falando sobre urbanismo social, urbanismo... eu não lembro agora, os nomes são não lugares, ele me passou o nome de um urbanista, de um antropólogo que fala sobre urbanismo e cultura, marca alguma coisa. Então, assim, eu vou aprendendo, vou conhecendo, e é uma coisa, é algo interessante para se debater, mas a galera que comenta aí, mano, dá uma dica, dá dica de livro, dá dica de filme que eu vejo, que eu comento, dá uma força aí, e vamos manter firme o canal. Semana que vem estamos de volta, e é isso, feriadão chegando, semana que vem voltamos agora, amanhã tem show da Lady Gaga. Não vou dizer, eu não sou fã da cantora, gosto da cantora, já ouvi o álbum dela, o último álbum dela, lançar o último álbum umas 4 ou 5 vezes, tem umas 4 ou 5 músicas, gosto bastante do último álbum, mas não é uma artista que eu quero ver. Eu também não sou muito adepto, mas acho que eu não tenho mais idade para isso. Quer dizer, não tenho idade não tenho mais tornozelo, né? Como eu já falei em vídeos anteriores, eu não consigo ficar em pé nem 2 horas, quem dirá 5, 6 horas, numa praia lotada, né? Então, assim... E falar, né, mano? Vai ter Xangria no Brasil, né? Outubro, né? Xangria.
E na torcida que talvez só tem duas bandas que eu assistiria mesmo, se eu tivesse se eu tiver condições financeiras, que é o Depeche Mode e o Ark Enemy. Eu não consegui ir na oportunidade que eles tocaram a banda. Depeche Mode tocou acho que há 5 ou 6 anos em São Paulo, não consegui ir. Infelizmente eu não sei se isso vai acontecer porque o Fred morreu. É, e sabe que ele fica com esse pensamento, vai, não vai, já estão assim até quando o Fred estava vivo, né? E o Ark Enemy me tocou há 2, 3 anos, também não tive oportunidade. Infelizmente, talvez eu não vá no show do Épica. Vou perder o show do Camelot e do Sabaton, no Bangers. Geralmente vão ter condições financeiras. Da Nora Jones, que vai tocar outra cantora que eu estava esperando muito tempo, anunciou. Vai tocar no festival que agora eu esqueci o nome, em São Paulo. Também não vou assistir, junto com a Esther Vincent, que é uma cantora boa também, boa cantora. Conheci há pouco tempo, uns 5 ou 6 meses. Então, assim, torcendo para que o Ark Enemy venha tocar e venha tocar no Rio. Infelizmente, eu não vou lembrar que Pantera, por essa questão, mas enfim. Vamos torcer para que as coisas possam melhorar nos próximos meses. Não está caminhando para isso, não, mas vamos tomar sempre na torcida, né? Que nem o Ivan falou ontem pro. Caraca, eu sempre esqueço os nomes, cara. O Ivan falou ontem para quem mesmo? Pro Thiago, do elevador. Mano, a luta a gente pode perder a luta é uma questão complicada, né? A gente vai perder, a gente vai ganhar, mas o que a gente não pode é deixar de lutar, né? Então, às vezes eu mais perco do que ganho na situação que eu tô hoje, mas lutar é o importante. Acho que, como diz a música do Diogo Nogueira, a vitória demora, mas vem. É isso aí, abraço, tamo junto, fui!